Peraí, quer dizer então que o Dário pode não ser filho do carinha que foi preso? Pode. E aí, Rocambólers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago e a gente tá aqui no canal Rocambole, canal sobre séries e filmes, e hoje a gente vai falar sobre Desejo Sombrio, ou Oscuro Deseo. Ou Darkness. Como é que é? Dark Desire. Enfim, Desejo Sombrio chegou na Netflix no dia 15 de julho e tem Maite Perrone como protagonista. A Lupita de Rebelde. Não tem como não falar, gente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o final da primeira temporada, que é quase uma novela, porque 18 episódios, minha gente, ó, é puxado. Então esse é um vídeo total spoiler, com teorias para uma segunda temporada também, então se você não viu, vai lá ver e depois volta aqui. E já se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e fica com a gente por aqui. E uma coisa muito importante para começar a falar dessa temporada. Desejo Sombrio brinca muito com a construção da verdade, o que é mentira. A gente vê essa temática presente do início ao fim, certo? Então muita coisa que a gente assiste na série é fruto da imaginação de alguns personagens, é fruto de alguma suposição de alguns deles. Então tem coisa que a gente vê na tela que não aconteceu de fato, tem coisa que a gente vê que aconteceu, aí isso pode ficar um pouco confuso. Mas tem alguns momentos que eles passam do ponto e a gente realmente não entende de onde é que surgiu aquela imagem ali. E por conta da temática, esse recurso serve também às vezes para dar uma maquiada nos furos de roteiro, por causa dos tantos plot twists que tem. Por exemplo, o momento em que o Dário tá com a Zoe, que a gente vê ele cortando o pulso dela dentro da banheira. Quem foi que imaginou aquilo? Porque a gente não tava vendo a Alma, não tava vendo o Leonardo. Mas mesmo assim, a Alma sabia que a Zoe estava em perigo, então ela estava imaginando o que poderia estar acontecendo. Durante a série toda, a gente acompanha essa investigação da morte da Brenda, que começou com um suicídio, mas tomou outro rumo depois. E aí, pro público, existem 3 suspeitos desse crime. O Leonardo, que teve um caso com a Brenda há 10 anos, mas que mantinha uma certa relação com ela. E lá no final a gente descobre que a Brenda amava o Leonardo, mas ele ficou o tempo todo com a Alma, era casado com ela, enfim, e ela se sentia rejeitada por isso. E aí vem o Dário. Ele se envolveu com a Alma para tentar buscar justiça pela prisão e pela morte do seu pai. Primeiro, o plano era se aproximar da Brenda, que era o link mais próximo que ele tinha ao Leonardo. Mas os planos dele mudam quando ele vê a Alma naquela festa do primeiro episódio. Pois é. Que aí ele pensa, bom, ela tá mais próxima ainda, né? E a gente acompanha aquele rolê do cinto todo que ele esqueceu lá na casa da Brenda, e o fato dele voltar lá na casa dela mais tarde, depois que ele se encontrou com a Alma, faz com que ele seja um suspeito muito forte pra esse crime. E por último, o Esteban, que é um suspeito que aparece um pouco depois. E ele tinha um caso com a Brenda, amava ela, e na verdade, ela fazia com ele a mesma coisa que o Leonardo fazia com ela. João que rejeita Maria, que rejeita fulano, que fulano rejeita outro, é tudo esse negócio aí. E no fim das contas é tudo sobre amor, sobre sexo, sobre desejo, sobre paixão, sobre obsessão, enfim. E na real, a gente vê que esses caras são super explosivos, agressivos, macho escroto pra caramba. Não dá pra defender nenhum deles. Não. E os 3, em algum momento, pelo menos, tentam se fazer de vítima. E aí, mudando um pouco de assunto, lá pra frente, a gente descobre algumas coisas sobre a mãe Lucinda. Eu não consigo falar isso sem pensar na Vera Holtz. Ela conta tudo sobre o mistério da família, né? O que envolve o pai, o tio, o vô, não sei o quê, a família do Dário, de onde ele veio, e o envolvimento com os Solares, enfim. O avô do Dário era milionário, tinha várias fábricas de tecido pelo país. Aí, em dado momento, ele deixou um testamento pro Antônio e pro Alberto. Antônio era o pai do Dário, Alberto era o tio. Só que por algum motivo que a gente não sabe, a série não fala sobre isso em momento nenhum, o avô tira o Alberto do testamento, deixando tudo pro Antônio. Aí já viu, né? Ganância. Aí o Alberto, chateadinho que tava, queria recuperar a herança, conhecer o Esteban, se juntaram pra tentar incriminar o Antônio no caso da Leslie Delgado, que não tinha nada a ver com o Antônio. Aí rolou a prisão, ele ficou preso, se suicidou, e uma das maneiras que o Alberto encontrou de tentar meter a mão nesse dinheiro foi adotando o Dário, já que o pai tinha se suicidado e a mãe estava incapacitada, né? Por isso que a gente vê aquele questionamento de quem que o Dário é filho, se é do cara que morreu lá em Paris em 2008 ou se é do cara da prisão. Ele se tornou um responsável legal, digamos assim, né? Só que aí tudo dá errado, esse dinheiro não chega nas mãos do Dário, nem do Alberto, nem de ninguém. O Esteban leva um tiro na perna do Leonardo, sai do caso Leslie Delgado, tudo dá errado no final das contas. Esse dinheiro fica perdido no tempo. E eu fiquei perdido junto, porque... E aí esse dinheiro só volta a aparecer lá no finalzinho da série, a gente já fala sobre isso. E também tá metido nesse rolê todo o tal do padrinho, que é o José Luiz Valdez, que é um policial antigo que estava envolvido no caso da Leslie Delgado. Ele estava investigando esse caso. E foi ele que fechou o trato pra Brenda incriminar o Antônio, pra ajudar o Leonardo a subir na vida, porque esse era um grande caso e ia beneficiar muito o Leonardo como juiz. Mas daí, o padrinho sabia do Esteban também? Sim. E o Leonardo sabia do Esteban? Sim. Do plano com dinheiro? Não, do plano com dinheiro não. Então o padrinho estava jogando dos dois lados, tanto com o Esteban e com o Leonardo. Exatamente. Ele ajudou o Leonardo a crescer na vida, porque isso poderia beneficiar ele em algum outro momento com o Leonardo como juiz, e estava ajudando o Esteban porque ele estava de olho na grana do Dário. Justo. Quer dizer,
Justo não. E nessa trama toda, uma coisa que fica um pouco confusa pra mim é o envolvimento da Edith, porque eles sugerem que ela tá envolvida de alguma maneira, tem lá ela tendo acesso aos e-mails do Leonardo, possivelmente ela mandou e-mails em nome do Leonardo, mas a gente não entende o que de fato ela fez e se fez alguma coisa pra esse caso todo. A Edith, na real, é uma grande incógnita nessa série, né? Porque a gente começa achando que ela é amante do Leonardo, depois descobre que não é, e depois possivelmente ela vai estar mancomunada com o Esteban, porque tem aquele momento no hospital que o Esteban fala pra Zoe, a gente não pode confiar na Edith. A gente sabe que o cara que foi preso lá, que tava roubando as evidências e as provas, ele tava recebendo ligações de algum dos Solares, então podia ser do Esteban ou do Leonardo, e tava recebendo e-mails, e os e-mails ele diz que são do Leonardo. Então, provavelmente foi a Edith que tava mandando esses e-mails em nome do Leonardo. Mas também pode ser um plano do Esteban de, se alguém te perguntar quem foi, fala que foi o Leonardo, não fala que fui eu. Pode ser. Tudo pode ser nessa série, gente. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender, não tem lógica pra mim, Qual? é o sumiço das evidências do Esteban. Se desde o início ele já sabia que a Brenna tinha se suicidado, por que ele inventou tudo isso? A motivação pra mim foi muito clara. Ele queria ferrar com o Leonardo. Ele vê o Leonardo se dando bem na vida, virando juiz, ficando com a mulher que ele ama. Mas a gente vê várias cenas do Esteban se surpreendendo com as gravações e com todo o processo investigativo. Tipo, meu anjo. E é isso, pra ter um plot twist atrás do outro, algumas coisas não vão fazer sentido, gente. Não adianta, não tem milagre no roteiro que faça tudo se encaixar perfeitamente, ainda mais com poucos personagens, que é o caso da série. Aí o Dario encontra a fábrica do avô, aquela fábrica que a mãe dele contou e tal, e ele começa a revirar uns documentos e acha uma pastinha que parece muito com um testamento. Eu acho que era isso que eles estavam procurando desde o início, e o Dario foi espertinho de encontrar pra poder liberar essa fortuna. Aí a gente vê também o Esteban chegando pra meter fogo em tudo e encontra o Dario lá dentro. Aí a gente entende de fato que os dois estavam tramando juntos ali. Eu não comprei. Então esse é um plot twist que eu não compro, entendeu? Só que mesmo com essa ligação, rola um corpo carbonizado lá na fábrica, e a gente descobre que não era do Dario, era do padrinho. Então o Esteban matou o padrinho, porque ele sabia de toda a história, provavelmente foi pra calar a boca dele, e botou lá na fábrica pra passar pelo Dario. E eu tava desconfiando que o Dario tava vivo, gente, porque assim, uma pessoa que assiste muitas séries há muitos anos como eu, já sabe que se não tem corpo, não tem morte. E se tem corpo, tem que fazer DNA, entendeu? Pra saber que é a mesma pessoa. Mas se os dois trabalham juntos, e aquela cena que o Esteban sequestra o Dario e bate nele pra caramba lá? Então, aí entra o rolê da imaginação que a gente falou lá no início. De se justifica de alguma maneira por isso. Alguém imaginou, alguém achou que aquilo estava acontecendo. E não necessariamente aconteceu. Só que aí fica muito fácil de justificar tudo, entendeu? Isso pode ser a imaginação de alguém, da alma ou do próprio Esteban, mas também pode ser verdade porque o Esteban descobre que o Dario ficou com a alma e ele ama a alma. Enfim, depois do incêndio na fábrica e todo o rolê, não sei o que, a alma e o Leonardo se separam. Enfim, aí o Esteban vai pra casa da alma, eles batem um papo, ele acaba se declarando e contando todo o rolê e contando toda a versão dele, assume que ele fez acontecer a porra toda, mas ele fala, eu não matei a Brenda e não matei a Leslie. Então, esse caso da Leslie, realmente ele fica sem resolução. Foi realmente uma tentativa de fazer o cara crescer lá atrás. Eles não sabiam quem tinha matado essa menina e é isso. Como na real o Esteban já sabia de tudo sobre a morte da Brenda, que foi um suicídio, a gente ouve aquela mensagem de voz dela, ele fez tudo isso porque ele tinha uma necessidade de contar a sua própria história, de criar a sua própria história. Não é exatamente contar a sua história. É mais uma coisa tipo de, ferraram com a minha vida é uma merda, monótona, nada acontece, eu vou inventar uma vida mais interessante, mais agitada e enfim. É meio que isso, na real, mas é meio louco. Eles são todos meio loucos, na real. Mas uma coisa me deixou encucado nessa cena toda, mais no finalzinho ali. Quando a alma tira na perna do Leonardo e não do Esteban, quando o Leonardo aparece. Aí já me veio um troço, gente, a alma tá junto com o Esteban, tá fazendo isso pra fazer ele fugir, e na real ele consegue fugir depois disso. Será que a série vai pra esse lugar? Esse tiro foi muito proposital na perna do Leonardo. Você acha mesmo? Muito. Principalmente por ter sido na perna, que foi o mesmo lugar que o Leonardo atirou no Esteban. E os dois tinham uma relação muito esquisita. Todas as vezes que o Leonardo conversava com a alma, era muito próximo, era muito perto, boca a boca. Dava pra sentir uma tensão ali, eles tinham uma cumplicidade. Eu tava sentindo uma coisa desde lá do início. Nossa, mas daí realmente eu desisto de entender a lógica desses personagens, porque... Uma coisa muito interessante do final dessa temporada foi o discurso da alma no episódio final, que ela fala que a Brenda não morreu nem pelas mãos de um homem e nem pela própria mão, e sim que ela foi morta por uma ordem social que define que a mulher só faz sentido se ela tiver um amor. E o mais interessante é que esse discurso dela resume todos os acontecimentos da série. Tudo era sobre desejo, sobre amor, sobre obsessão, enfim. E principalmente sobre essas regras sociais que caem sobre as mulheres. Uma outra coisa que a gente viu algumas pessoas se perguntando aí na internet sobre o final da série é quem é o fucking Hefasto? Algumas pessoas acharam que isso não foi respondido e tal, mas não sei, pra mim
teve uma resposta em Claro. relação a isso, porque o número estava salvo como Efasto. Mas era o Esteban, né? Era o Esteban que estava em contato com o Dario o tempo todo, e a gente achava que era um tal de Efasto que nem existe. E tinha uma outra coisa que a galera tá se perguntando. Se o Esteban tem essa relação com a Alma, ela ajudou ele a fugir ali naquele momento da piscina, a Zoe pode ser filha dele. E por isso que ele tem essa relação tão próxima com a Zoe. Tá, mas pera lá, isso é só uma teoria. Só Tanto uma o teoria. tiro na perna, quanto todo esse envolvimento com a Alma. É uma teoria que a gente tá jogando aí, pode ser que sim, pode ser que não. É Mas uma a teoria, série... mas pra mim é muito forte. Sim, mas a série não nos afirma isso. Mas e o Dario que pode não ser o Dario? Ai, menino, nem sei o que dizer sobre isso. Existe uma teoria rolando por aí também de que o Esteban só contratou o Dario pra ajudar ele nesse trâmite todo, mas que o Dario nem tinha envolvimento com a família do tecido lá e tal, que era uma pessoa X. E aí, de alguma maneira, o Esteban colocou tudo no nome do Dario pra fazer a história ser acreditada e tal. E aí agora o Dario vai dar a volta por cima falando, bom, você colocou tudo no meu nome, então eu sou herdeiro desse troço aqui, vai se ferrar, vai ficar comigo esse dinheiro. É, porque o acordo era que o Dario ia fazer tudo isso com o Esteban e o Esteban pagaria 50 mil dólares. Então você tá querendo os 200 milhões e me dá 50? Aqui, ó. E essa proposta desse plano é suspeita mesmo, porque como é que ele ia fazer essa proposta pro herdeiro do troço? Vai resgatar toda a herança que é na real sua, eu vou te dar só 50 mil. Exatamente. Faz muito mais sentido ser de algum estranho. Ai, meu Deus, gente, essa série, olha! Ai, ai, ai! Se tiver uma segunda temporada, eu acho que a Alma vai estar envolvida com o Esteban. Eu acho que a gente vai ver vários fragmentos, memórias dele se relacionando, dela traindo o Leonardo com ele, se envolvendo, porque eles devem ter tido um trelelê antes disso. Eu acho que a Alma fica muito sem sentido se isso acontecer de fato. Eu espero que eles não façam isso. Porque aí vai contra todo o discurso dela, né? É, vai enfraquecer demais. E já que você entrou no assunto renovação, a Maite Perrone e a Regina Pavon, Alma e Zoe, elas falaram que tem muito interesse de voltar a gravar e de fazer uma segunda temporada e dar continuação a esse projeto. A Maite, inclusive, falou que essa é uma decisão que vai ter que ficar pro público. E eu acho que o público meio que já se decidiu, né, gente? Porque a série tá super bombando e tal. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho se você não fez isso ainda. E por último, diz pra gente o que você achou desse final e diz também se você quer uma segunda temporada de Desejo Sombrio. Eu gostei, eu quero. É isso, fim de vídeo, até o próximo. Tchau.